Olá, meu nome é Álvaro Sousa Machado, sou aluno de doutorado em Bioquímica pela Universidade Federal do Pampa e membro do grupo de pesquisa em Neuromecânica Aplicada. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Os recursos de desempenho junto com a distância afetam a detecção de simetrias de temperatura com câmeras termográficas? A termografia infravermelha é um recurso de diagnóstico não invasivo que vem passando por aprimoramentos ao longo dos anos, produzindo câmeras de altas especificações e também produzindo câmeras de especificações intermediárias, mas com a vantagem da portabilidade. No esporte e na clínica, utiliza-se a termografia infravermelha para investigar assimetrias térmicas, que podem indicar disfunções fisiológicas. Porém, diferentes câmeras com diferentes especificações detectam igualmente essas assimetrias. Ainda, a distância entre as câmeras e o objeto analisado afetam os resultados? Nesse estudo, investigamos se diferentes câmeras termográficas podem detectar assimetrias a partir de imagens tomadas a diferentes distâncias. Nós utilizamos 4 câmeras termográficas, todas da marca FLIR, sendo os modelos T1020, E60, C2 e ONE. Todas tinham diferentes resolução espacial e ou sensibilidade térmica entre si, e nós assumimos a FLIR T1020 como nossa câmera referência, uma vez que ela possui as melhores especificações em comparação com as demais. As assimetrias térmicas foram simuladas em amostras de água, seguindo o seguinte protocolo. Um vidro de laboratório era repleto com água e aquecido até 40 graus, enquanto um outro vidro repousava à temperatura ambiente. Ao atingir os 40 graus, metade da água do vidro 1 era despejada no vidro 2. E o contato entre a água aquecida e a temperatura ambiente do vidro 2 produzia uma diferença de temperatura em relação à água que permanecia no vidro 1, gerando então uma situação de assimetria. A seguir, os vidros eram dispostos com uma distância de 5 centímetros entre si e fotos termográficas eram tiradas às distâncias de 70 centímetros e 1,5 metro, seguindo o seguinte protocolo. Foram realizadas 5 séries de fotos para cada uma das distâncias, com todas as câmeras disparando simultaneamente. Eram realizadas, então, 30 fotos por série, com 30 segundos entre as fotos. E entre cada uma das séries, um repouso de 30 minutos era respeitado. Todos os termogramas foram analisados e foram extraídos os dados de temperatura média e temperatura máxima. Na análise estatística, nós contabilizamos a porcentagem de falsos positivos e falsos negativos de cada câmera em comparação aos resultados encontrados pela T1020, nossa câmera de referência. E verificamos também a similaridade entre cada câmera e a T1020 com uma regressão linear. Nos resultados, nós vemos primeiramente a porcentagem de falsos positivos e negativos. Destacamos que, a uma distância de 70 centímetros, a câmera FLIR ONE apresentou resultados insatisfatórios, principalmente para falsos negativos. Porém, a uma distância de 1,5 metro, tanto falsos positivos e falsos negativos foram generalizados para as duas distâncias. Quando nós observamos a análise da regressão linear, nós vemos que, para a temperatura média, as câmeras C2 e E60 obtiveram melhores resultados, e para a temperatura máxima, somente a E60 apresentou resultados satisfatórios. Por outro lado, e mais uma vez, a câmera FLIR ONE apresentou piores resultados, tanto para a temperatura média quanto para a temperatura máxima nas duas distâncias. A capacidade de detectar assimetrias térmicas depende da câmera termográfica, e medidas com câmeras de resolução mais baixa sofrem influência da distância entre a câmera e o ponto de interesse. Sugerimos cautela ao utilizar as câmeras de menor resolução e também menor sensibilidade, para identificar as assimetrias térmicas, e destacamos a necessidade de tomar termogramas da menor distância possível. Muito obrigado.